Oi, pessoal, eu sou o Henrico, membro do GENC, o grupo de estudo de mecânica computacional da UFSCar, e esse é mais um vídeo de treinamento de como fazer simulações no NX. Hoje a gente vai pela primeira vez fazer uma simulação fluídica aqui, e o objetivo é fazer uma simulação no escoamento de um tubo redutor. O que a gente vai fazer é tentar resolver esse problema aqui no NX, no qual a gente tem um tubo que tem um diâmetro maior na entrada e um diâmetro menor na saída. A gente sabe a velocidade de entrada do fluido nele e quer fazer uma simulação para tentar descobrir qual é a velocidade na saída. Bom, para quem quiser, esse aqui é o CAD do problema, quem quiser copiar aí para tentar resolver. Bom, primeiramente a gente vai fazer uma resolução teórica aqui do problema, só para a gente ter uma margem aí de qual deve ser o resultado esperado da simulação. Bom, considerando aqui que nosso tubo seria o volume de controle do problema, a gente sabe que o fluxo máximo dentro dele deve ser zero. Então, o fluxo de entrada menos o fluxo de saída é zero. Isso resulta que o fluxo de entrada deve ser igual ao de saída, ou seja, a densidade vezes a área de entrada, velocidade de entrada deve ser igual a densidade vezes a área de saída vezes a velocidade de saída. E simplesmente equacionando aqui um pouco os termos, a gente chega em uma proporção aqui entre a velocidade de saída e a velocidade de entrada. Nesse ponto aqui, sabendo qual que é as dimensões geométricas aqui do raio de entrada e o raio de saída, a gente consegue chegar no resultado final para a velocidade esperada na saída, que seria de 400 milímetros por segundo. Bom, agora partindo para a simulação, o nosso primeiro passo vai ser extrair o volume de controle da peça, porque o que a gente tem aqui é o CAD da peça estrutural que está em volta do fluido, que a gente quer extrair daqui de dentro o nosso fluido para fazer a simulação nele. Para fazer isso aqui no NX, a gente vai ter que extrair esse volume daqui de dentro. Então, o primeiro passo seria clicar aqui com o botão direito em Body e clicar em Extract Body Here. Agora, a gente vai ter que vir aqui nessa opção Menu, Inserir, essa opção aqui, Associative Copy, e seleciona a opção Extract Geometry. Com a opção aqui Region of Faces, primeiro ele vai pedir uma seed face, a qual a gente seleciona o interior do tubo, e na seguida ele pede as boundaries, que seriam as fronteiras aqui, que seriam as duas faces de saída. Selecionando elas aqui em Settings, a gente só tem que mudar uma opção. Abre aqui a caixinha de Settings e deixa ligado essas duas, Associative e Hide Original. Pode dar Apply. Bom, agora a gente tem esse novo corpo aqui extraído. Então, se a gente vier aqui e esconder esse, a gente está aqui com o nosso interior. Só que ele ainda é só uma superfície 2D aqui, não tem espessura nisso, a gente quer realmente um volume. Então a gente vai ter que usar mais uma função para meio que tampar essas duas faces que ficaram abertas. Para isso, a gente vai vir aqui nessa opção Surface e clica aqui em Fill Surface. Aqui ele vai pedir para a gente qual que é a curva que a gente vai usar para gerar a face. Então a gente pode clicar nessas duas curvas aqui que estão na fronteira. E aqui ele dá vários métodos que podem ser usados para fechar essa curva. Aqui ele está recomendando aqui seria fechar com uma esfera. Mas a gente quer só colocar um plano aqui no meio. Então, com o botão direito aqui em G1, a gente pode mudar para G0. E ele mudou aqui o formato que estava uma esfera, ficou apenas um plano. Aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa, seleciona as duas curvas, ele recomenda a esfera novamente, a gente muda para G0 com o botão direito e dá Apply. Agora a gente tem nosso volume fechado aqui. Para ele não ficar com esse aspecto metálico, a gente pode vir aqui em View, a gente pode clicar em Edit Object Display, selecionar ele, dar OK, e aqui abrir uma interface para a gente editar mesmo a aparência dele. A gente pode vir aqui e mudar a cor dele, dar Apply, aí já fica diferente qual que seria o fluido e a estrutura do cano que está em volta dele.
Próximo passo que a gente pode fazer aqui é dar um split body para dividir o corpo ao meio na simetria dele para ficar mais padronizada a nossa malha. Então a gente vem aqui, Select Body, seleciona o corpo todo, New Plane, a gente vai clicar na opção Y, ele vai cortar aqui no meio. Agora a gente pode partir para a criação da malha, que seria aqui em Application, Repost, New Fan Simulation. Agora a gente vai mudar um pouco aqui. As opções que vocês têm que deixar aqui, como solver, é o Sim Center Thermal Flow. E aqui na Analysis Type, vai deixar a opção Flow. Podem desligar essa caixinha aqui de Create Idealized Part. Dá OK. E aqui também tem que deixar igual tá minhas configurações. Aqui, se tiver alguma diferente nessas três, pode mudar. Aqui também deixa em Steady State, que seria o regime permanente. E aqui em 3D Flow, a gente deixa essas configurações de No Slip Wall e Smooth with Friction. E pode dar OK. Para ir para a nossa simulação, pode clicar nessa caixinha aqui, que vai abrir essa interface. Primeiro passo para criar a malha vai ser usar Mesh Mating para garantir que todos os nós vão estar se encontrando. Seleciona ali e dá um Apply. Depois a gente vai usar uma malha tetraédrica aqui, seleciona os dois. Se a gente for ver o tamanho de elemento recomendado seria 18, mas a gente pode dar uma reduzida boa para aumentar a precisão. E dar um Apply. Aí ele criou a nossa malha aqui já. O que a gente precisa fazer é incluir um material nela. Então aqui nas configurações, a gente pode abrir aqui nossa malha, aqui em Solid, botão direito nela, Edit. Aqui Material, não tem nada, selecionar. Vamos lá embaixo, tem as opções de água aqui. Vamos selecionar essa primeira aqui, que seria o fluido. E dar OK. OK. Outra coisa que dá para fazer também é mudar a aparência da malha. Aqui em Edit Display. Essa seria a cor dos elementos. E essa é a cor das linhas que separam os elementos. Dá Apply. Aqui a gente ficou com nossa malha pronta já. Agora a gente pode partir para a simulação já, aqui em Activate Simulation. A única coisa que falta a gente fazer agora seria definir as condições de contorno, que para essa simulação aqui seria definir onde tem uma entrada, onde tem uma saída, ou onde tem apenas uma abertura. Funciona da seguinte forma, a gente vem aqui em Simulation, Object Type, Flow Boundary Condition, que seria uma condição de contorno de fluxo. Aqui a gente tem as seguintes opções: Inlet, Outlet e Opening, que seria uma entrada de velocidade, uma saída de velocidade ou apenas uma abertura, que quando o sistema for resolvido ele vai definir por conta própria se ele está entrando ou está saindo do fluxo. Para o primeiro ponto a gente vai colocar Inlet, que seria a entrada aqui na face maior, seleciona as duas e a nossa velocidade é de 100 milímetros por segundo. Toma cuidado aqui para ver se está em milímetros ou em metros. E é só dar Apply. Agora, para o outro lado, a gente não vai definir uma saída, a gente vai definir uma abertura, porque a gente não sabe qual que é a velocidade dela. Então a gente define apenas uma abertura aqui e dá Apply. E quando ele for resolver isso aqui, aí ele vai calcular qual que é a velocidade da saída. Com isso definido, é só dar Solve. Com a simulação pronta, a gente pode ver aqui os resultados dela. Aqui em Solution, aqui em Flow a gente consegue ver a velocidade, a pressão estática, a pressão total. O que nos interessa aqui, analisando a velocidade, é apenas a no eixo X, que seria aqui a que está passando a direção em que o fluxo passa pelo duto. Clicando aqui em X,
a gente consegue ver que a velocidade está entrando muito mais baixa e saindo bem alta. Só que olhando aqui, está dando 416 a máxima. Mas isso não significa que a velocidade média na saída está dando 416. A velocidade média vai ser um pouco mais baixa e daqui a pouco eu vou mostrar como a gente obtém ela. Bom, analisando aqui a velocidade, a gente pode dar um display nesse resultado de diferentes formas. Aqui em Edit Post View. Aqui tem essa opção que está escrito Smooth, que seria como está sendo mostrado o resultado. A gente pode mudar ele para outros métodos, por exemplo, aqui em Arrows, a gente pode colocar a opção Solid e Edges e Face a gente deixa em Feature. Dando Apply, ele vai representar todo o fluxo como vetores aqui, mostrando direção e a magnitude deles. Se vocês quiserem dar uma testada aqui nessas configurações que eu apenas falei para vocês olharem, vocês podem, por conta própria, sair clicando e ver tudo que elas fazem. Por exemplo, essa aqui define como está sendo mostrada as bordas do nosso CAD. Se a gente mudasse para externo, ele mostraria todas as malhas externas. O iframe ele mostraria todas as malhas. E none ele não mostraria nada. Aqui é a escala que está mostrando os vetores. A gente pode mudar também. Eles ficam menores ou maiores. Mas o mais interessante para a gente ver aqui não é o arrows, seria o streamline. Ele vai criar as linhas de fluxo aqui e fica bem interessante para a gente analisar o resultado. Então, para usar ela, a gente vai ter que aplicar uma seed aqui, que por enquanto não tem nenhuma porque a gente precisa criar ainda. Vindo aqui em Create, a gente pode redirecionar a vista para trás para ficar mais fácil. E o que a gente faz aqui é definir pontos. Cada vez que você clica, ele define um e ele mostra aonde vai parar esse ponto que você clicou. Ele mostra o fluxo que ele segue até o final. Então, se a gente colocar fluxos nessa face inteira aqui, de cima até embaixo, a gente vai conseguir analisar de uma forma bem melhor para onde estão indo todos esses pontos aqui. Bom, aqui foi só uma demonstração de qual seria o resultado que a gente obteria, mas tem uma forma bem melhor da gente mostrar isso aqui. Seria em Create, em vez de deixar nessa configuração, a gente pode vir aqui, ó, Select Nodal Location. Assim a gente vai selecionar os nós, em vez de sair clicando em qualquer lugar. Que ele vai dar todos os nós, vai ficar bem mais padronizado. A gente pode ir clicando aqui, nó por nó, e fica mais organizado o nosso resultado aqui. Aí a gente pode dar um Apply, ok, sair dessa tela aqui, e pode dar Apply, ok. E aqui ele transformou em linhas de fluxo todos os nossos pontos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o porquê que a nossa velocidade máxima é 416, sendo que a esperada seria de 400. Porque essa velocidade máxima aqui, ela não é constante em todos esses pontos. Se a gente pegar esse ponto aqui do meio, ele vai ser 416. Mas esse aqui vai ser menos de 400. Para a gente ver isso, a gente pode criar um gráfico, que seria aqui nessa opção Create Graph. Clicando nele aqui, ele vai pedir para a gente selecionar pontos para ele dar um resultado para a gente. Para isso, vamos virar a vista nessa frontal aqui, fica mais fácil da gente clicar. Então a gente vai fazer a mesma coisa, de cima até embaixo aqui. A gente basicamente está selecionando todos os pontos no qual a gente quer que ele crie um gráfico. E é só dar apply aqui. Agora ele vai criar um gráfico da velocidade na direção X desses nós aqui. E para enxergar é só vir aqui nesse Create New Window. Aqui a gente tem o resultado que a gente obteve.
Vocês podem ver que a velocidade máxima ali está dando 409, enquanto a mínima está dando 394. Bom, esse resultado já era bem esperado, é algo que a gente estuda em fenômenos do transporte, que seria o perfil de velocidade do fluxo. Isso porque o fluido, nas regiões de borda aqui, ele acaba tendo um atrito com a parede externa, que faz a velocidade diminuir muito nessas regiões, tendo uma velocidade muito maior aqui no meio e menor nas pontas. Então, se a gente quisesse obter realmente a velocidade média, a gente precisaria fazer uma integral aqui dessa área que a gente obteve e chegar na velocidade média em toda a superfície. Mas a gente não vai fazer essa integração porque aqui no NX tem uma função muito mais interessante para a gente analisar. Eu vou mudar aqui o Edit Post View para Smooth para ficar mais fácil de mexer. Para obter a velocidade média da saída aqui, a gente vai usar a seguinte ferramenta, que seria o Identify Results. Aqui, como a gente já está com a velocidade em x sendo mostrada, a gente só precisa selecionar um elemento e ele vai dar aqui o valor máximo, mínimo, e a somatória e a média dos valores da velocidade x nesse elemento. Só que a gente quer na face inteira, então a gente tem que selecionar todos. Para isso, o jeito mais fácil, deixa eu limpar aqui, o jeito mais fácil é a gente vir aqui, ó. Os tipos de seleção que são single, caixa, malha, face ou aresta. A gente vai selecionar uma face. E só clicando aqui, ele selecionou todos os elementos nessa face aqui. E ele deu pra gente qual é a velocidade mínima nela, máxima, soma e a média. Então, como resultado da simulação, a gente consegue ver aqui que a nossa velocidade média na saída deu de 402,5, que é bem perto do esperado, e seria uma aproximação muito boa para a simulação. Para o vídeo de hoje, era isso que eu queria mostrar, fazer uma introdução bem básica de como realizar uma simulação fluídica, para introduzir um pouco das ferramentas que podem ser utilizadas e como fazer todo o processo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Muito obrigado pela atenção.